quem fala aqui com vocês é o Omeg. Bem, é o seguinte, eu gostaria aqui, né, de dar uma expansão a mais ao conteúdo que eu estava fazendo aqui com vocês e que muitos também gostaram e falaram sobre e mandaram diversas coisas para nós, né. Falo nós, eu e Duta, mas nesse tipo de conteúdo acaba sendo eu mais especificamente. E bom, o que que acontece? Entre diversas dúvidas, não só que me mandaram, tá, mas normalmente na comunidade como um todo, seja no Brasil ou em outros lugares do mundo, que utilizam da FitGirl, e outras fontes que são repackers, que fazem essa distribuição desses jogos, considerados, né, por muitos aqui brasileiros, chamados também carinhosamente de Steam Verde, jogos piratas, né? E muitos têm diversas perguntas, mas tem uma que se sobressai, e beleza. Muito já se falou sobre isso. Eu acabei comentando brevemente também sobre isso nos vídeos mais recentes, falando sobre a FitGirl e o Roda Launcher. Mas eu gostaria de deixar, né, pelo menos aqui um vídeo dedicado especificamente sobre só essa pergunta em si, sobre só essa dúvida em si. Com foco só nela, né? E bom, basicamente, resumidamente, muitas pessoas têm essa dúvida de por que a FitGirl em si, o instalador da FitGirl, quando você coloca lá o setup para ser executado e você começa a fazer a instalação do jogo feita ali pela FitGirl Repacker, muitos se perguntam, né? Muitos ficam até mesmo com medo. Tem até memes, piadas falando que o instalador da FitGirl minera vai explodir o PC ou coisas do tipo, porque realmente o instalador dela, ela é bem pesado, né, digamos assim. Ela, sendo bem simplório, o instalador ele pesa bastante, você consegue sentir o peso desse instalador quando você vai instalar o jogo que você baixou lá pela FitGirl, seja pelo Hydra ou diretamente do site oficial dela. E além disso, se você pega e abre ali o gerenciador de tarefas do Windows, você consegue ver que o sua CPU ela pode estar em 100%. E além da CPU, a memória RAM também pode estar oscilando um pouco para cima, para baixo, enfim. E bom, resumidamente, né, vamos começar do começo. Bom, eu comentei já um pouco com vocês, e muitos já sabem, eu comentei aqui no canal também várias vezes, a FitGirl, ela é um woodpecker, ela não é um cracker. Cracker, normalmente, ele vai lá, pega a licença do jogo, quebra a licença do jogo, e aí com essa licença quebrada, e o jogo ele não precisa rodar obrigatoriamente onde ele foi disponibilizado, seja Steam, GOG, Epic, um site oficial ou coisa do tipo. Então com essa licença quebrada, ele consegue os arquivos do jogo, com os arquivos do jogo ele consegue disponibilizar em diversos outros lugares, um drive, um pendrive, qualquer outro lugar, um torrent da vida. Com o DRM quebrado. Isso a gente chamaria normalmente de crack. O jogo ele foi craqueado, a licença dele foi quebrada. A FitGirl, ela não é isso. Tanto a FitGirl, Doge, SteamRip, como eu já falei sobre eles também aqui no canal, eles não são crackers, eles são repackers. Então eles pegam esses jogos que já tem essa licença quebrada, que já tem essa disponibilidade desses arquivos disponíveis na internet, eles fazem um processo de verificação de vírus, de malware, verificar se tem integridade ali tudo certinho, qual a procedência desses arquivos que eles encontraram, se é seguro e tal. Depois de feito todo um processo por parte deles, da FitGirl, mais especificamente, né, que é o caso aqui desse vídeo, a FitGirl fez todo o processo ali que ela considera de segurança para ela pegar esse jogo, e aí ela faz o repacker. Ela faz o repacker para disponibilizar para nós, usuários. E aí o que acontece? No repack que a FitGirl faz, ela é bastante elogiada por conta do algoritmo de compressão que ela utiliza, que é tão grande, mas tão grande, que o jogo ali que fica assim, chega em torno de 50 gigas, o repack da FitGirl fica ali uns 20 gigas. Então olha só, você economiza ali uns 30 gigas de espaço só de utilizar o repack da FitGirl, por conta do algoritmo de compressão que ela utiliza nos arquivos de jogo que ela pega para disponibilizar para os usuários. Então ela pega num jogo que tem 50 GB, faz todo o processo de compressão utilizando ali um software, que eu fugi o nome da cabeça, mas qualquer coisa eu coloco no comentário fixado. Ela utiliza um software que é semelhante a um Errar da vida, um PiaZip da vida, um 7-Zip da vida, e ela faz toda a compressão desses arquivos, faz toda a compactação desses arquivos, diminuindo drasticamente o tamanho deles. Então, novamente, um jogo que pesa 50 GB pode, aí na mão da FitGirl, ficar ali pesando 20 GB, 30 GB de espaço. E eu não tô sendo drástico, não tô exagerando, isso daí realmente acontece. Eu já vi jogo que ficava ali no jogo original 60 GB e tá por 10 GB lá no site da FitGirl.
o AirPlay, o que ela fez? Por conta do algoritmo de compressão ter se dado tão bem, né, ser tão compatível, eu consegui comprimir tão bem os arquivos daquele jogo, que ele ficou drasticamente baixo. E isso ajuda para quem, né, quer baixar rápido, quer baixar logo para ter aí armazenado, ou tem algum tipo de internet mais limitada ou coisa semelhante, isso daí ajuda realmente bastante. Ou se você quer baixar diversos jogos e instalar depois, só deixar eles já baixados, pronto. Enfim, são diversas utilidades que a FitGear disponibiliza para quem busca, né, ter menos espaço. Ou no caso, ter mais espaço com um jogo que te possibilita que ele ocupe menos espaço. Eu acho que vocês me entenderam. E beleza, ela usa uma compressão muito, mas muito drástica, muito grande. Coisa que diversos outros hipercars tentam imitar ou tentam fazer semelhante e não conseguem, porque ela não chega a contar, né, de certa maneira, a forma concreta com que ela utiliza o algoritmo de compressão. Beleza, a ferramenta ela fala: olha, eu utilizo essa ferramenta aqui e eu utilizo essa ferramenta para fazer o instalador, porque além da compressão, ela também faz o instalador. Ela comprime os arquivos, esses arquivos comprimidos ficam ali disponíveis para ela, e ela utiliza uma outra ferramenta para fazer uma instalação desses arquivos. É o Windows Setup, se eu não me engano, o nome desse instalador, desse software. Ele tem diversos, você consegue fazer. Então, além da compactação, da compressão, ela também utiliza um outro software para fazer essa instalação. E o algoritmo que ela utiliza possibilita isso. Enfim, então, dado essa explicação base, né, de como que ela funciona, de como que ela faz os repairs, como que ela consegue fazer com que o jogo de 50 gigas fique aí 20 gigas, vamos chegar realmente agora no ponto-chave, que é justamente por que na hora que você baixa lá e você vai instalar, você executa o instalador, o setup, e você percebe que realmente é bem pesado. Ou a instalação ali, o setup, fica 100% na CPU. Meu Deus do céu. E aí que tá. É justamente sobre como funciona a forma de descompactação, de descompressão dos arquivos. E isso não só para FitGear, tá? Para qualquer outro tipo de arquivo que está compactado. No Windows, você pode compactar uma pasta inteira se você quiser, clicando com o botão direito nessa pasta, indo em propriedades, depois lá em propriedades avançadas, e pedindo para que ele compacte essa pasta. E aí o que acontece? Todos esses arquivos ali dentro, se tiver um programa, quando você executar aquele programa que foi compactado pelo Windows, você vai ter que, a todo momento, você não, né? No caso do seu processador, vai ter que ter a todo momento uma descompressão, uma descompactação dos arquivos referente àquele programa ao ser executado. Então, aquele programa que você compactou, você comprimiu aquele programa no Windows, e ele vai ficar ali on fly, que se chama, a todo momento, você executar, por exemplo, o Adobe Photoshop. Vamos dizer que você compactou os arquivos do Adobe Photoshop aí no seu Windows. Ele está comprimido dentro do seu Windows. O Windows ele te possibilita isso se você quiser. Você executou o Adobe Photoshop. E agora, com o Adobe Photoshop sendo executado e você utilizando os arquivos ali, criando arquivos e tudo mais, o seu processador, a todo momento, além de estar executando o Adobe Photoshop em si, ele vai estar também, junto com isso, descomprimindo, ou seja, descompactando, fazendo a descompressão também do Adobe Photoshop ao mesmo tempo. E isso eleva, né, a uns 5% a mais no uso do seu processador. Hoje em dia, com processadores de 8 núcleos, 16 threads, 12 núcleos, 30 threads, isso aí é irrisório, tá? Não chega a nem fazer cócegas nos processadores de hoje em dia. Essa porcentagem de 3 a 5%, que é compressão, né? Os programas, tudo que você comprime e vai utilizar, é irrisório o impacto que pode causar no seu processador. Mas, falando sobre isso daí, foi só um exemplo em comparação ao que a FitGear faz. Então, essa questão de você comprimir, você compactar e depois você descomprimir, fazer essa descompactação de arquivos, ocorre em qualquer programa, em qualquer arquivo. E beleza, por que na FitGear então é tão grande? Porque justamente ela não coloca ali um limite em específico, e também é em comparação ao tamanho do jogo. O Adobe Photoshop não tem ali um tamanho de 30 gigas. Não tem como também. O Adobe Photoshop ele não vai estar descomprimindo um arquivo um tamanho de 30 gigas ao mesmo tempo. Então por isso que tem essa diferença. O Adobe Photoshop ele é 1 giga por aí, só que o executável não é 1 giga. Então na FitGear o seu jogo pesa ali 30 gigas e mesmo sendo compactado ou não, né, nem importa, o tamanho do jogo original que vai importar na descompressão, você vai fazer a descompressão do tamanho original. Então, se o seu jogo original ele
vai ficar com 30 gigas de tamanho, você vai ter que fazer a descompressão, a descompactação desses 30 gigas de tamanho. Por isso que no caso do instalador da FitGear é tão pesado, é tão grande esse impacto, que chega a ficar 100% no uso ali do seu processador. Porque é diferente. São 30 gigas, cara. É 30 gigas que o processador vai ter que descomprimir. Então, por isso que é realmente muito pesado. A descompactação, a descompressão dos arquivos vai ser muito grande. É muito arquivo e são arquivos gigantescos que tem que fazer essa descompressão. Mas, cara, fica de mente tranquila. Fica muito tranquilo em comparações, porque o seu processador não vai explodir. Seu processador não vai esquentar a ponto de causar algum impacto negativo no seu setup. É impossível, cara. Justamente é bem difícil que algo do tipo aconteça no instalador da FitGear. E eu falei do 100%, né, do uso do processador, mas é bem difícil isso daí acontecer com todo mundo. Depende muito do jogo. Depende muito do arquivo que ele vai estar descomprimindo ali na hora, porque não é todo arquivo que vai ter 1 GB de tamanho. Normalmente são cutscenes, são texturas em alta qualidade ou coisas do tipo, que vai necessitar mais dessa descompressão. E aí sim o processador pode levar a um nível maior de porcentagem de uso na hora da descompressão desses arquivos. Mas não é todo momento, é bem tranquilo. E também depende muito, na hora que você for baixar um jogo da FitGear, se você for utilizar lá o site oficial dela, você também pode olhar lá, vai estar aparecendo para vocês na tela nesse momento. Tem muitos jogos que ela te informa quanto tempo vai demorar, dependendo dos núcleos e threads do seu processador. Pode ficar tranquilo também em comparação a isso, porque mesmo que você tenha um processador de 4 núcleos, 4 threads, 4 núcleos, 8 threads, não pode ficar tranquilo. Sempre vai demorar algo em torno aí de uns 30 minutos, para menos, para mais, essa é a média. E se você tiver mais núcleos e mais threads, vai ser mais rápido sim, porque isso daí também ajuda, né, na descompressão dos arquivos com tamanhos maiores, mas de qualquer forma ainda vai demorar um bom tempo. Mas se você quiser, né, ter uma ideia do tempo estimado, você pode utilizar lá o que ela informa, né, no site oficial da FitGear. Mas eu espero, né, que tenha ficado aí bem claro, bem esclarecido por que demora, por que às vezes o uso do CPU sobe lá para 100%, por que às vezes você acha que vai explodir seu computador ou coisa do tipo. Então pode ficar tranquilo, demora mesmo, é normal e não é só com o instalador FitGear. Corre com qualquer outro tipo de arquivo, de programa que esteja compactado, que esteja comprimido, e que você precisa fazer essa descompressão. E em outros casos, até mesmo no próprio Windows, como eu dei de exemplo no Adobe Photoshop, se você vai fazer ali uma compressão no programa do Adobe Photoshop e você vai utilizar ele ali comprimido, ele vai estar a todo momento também fazendo a descompressão do Photoshop para que você consiga utilizar. E hoje em dia é irrisório o impacto. Então não é só na FitGear, a FitGear só tem seu uso maior porque são arquivos gigantes, são arquivos grandes e que vai ficar ali a todo momento fazendo essa descompressão de arquivos gigantescos. Então por isso que tem esse uso grande. Enfim, não dá nada, só fica tranquilo, faz a instalação sem nenhum problema, que não vai causar impacto grande no seu computador. E enquanto isso ela vai continuar fazendo, né, esses repackers bem pequenos em comparação ao jogo original, para que você consiga baixar rápido, para que você consiga armazenar vários jogos ao mesmo tempo. E assim continua. Enfim, espero que vocês tenham gostado, agradeço pela sua audiência, até a próxima.